Foi jornalista, apresentadora e produtora, até que a maternidade e uma série de birras a conduziram até a um blog e posteriormente à criação de conteúdos digitais. Chama-se Marta Rodrigues, poderá conhecê-la mais por Birras em Direto, que era o nome que utilizava no seu blog e nas suas redes sociais, e a parentalidade e o cuidado que quer trazer para este tema fez-lhe dar aqui uma volta à sua carreira profissional e também à sua postura enquanto criadora de conteúdos digitais. Hoje tenho a honra de receber, não é comunicar que nos entendemos, a Marta Rodrigues. Olá, Viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Marta, muito bem-vinda. Obrigada pela tua presença. Muito obrigada, Marta. Isto vai ser aqui uma confusão. Marta, Marta, Marta. Olha, é um prazer estar aqui contigo. Já nos conhecemos há algum tempo, por isso, quando surgiu o convite, fiquei mesmo muito feliz e, acima de tudo, acho que vai ser uma conversa muito interessante entre nós as duas. Boa, muito obrigada, Marta. Quando eras miúda, e tu és uma comunicadora nata, mas quando eras miúda, o que é que mais te fascinava assim na comunicação social? Lembras-te? Havia qualquer coisa na televisão, na rádio, até mesmo nos jornais, que te chamasse a atenção, que tu gostasses de ver e algo já mais ligado à comunicação? O que é que te recordas? Olha, Marta, não te vou dar aquela resposta inspiradora que eu acho que estavas à espera, que eu tinha como um ídolo aquele apresentador ou aquele jornalista. Não, nada do género. Nunca fui uma criança que tinha muito em mente aquilo que queria ser quando fosse grande. Sempre fui uma criança muito dos meus interesses no momento, no presente. Então nunca fui aquela criança de um dia eu quero ser isto ou um dia eu quero ser aquilo. Sempre fui uma criança muito comunicativa, isso é certo, e acho que isso foi o meu pai que me passou muito esta vontade, o facto de estar com uma pessoa, estar com 10 ou 20 pessoas, fossem da minha idade ou fossem pessoas mais velhas, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e o meu pai sempre me deu essa à vontade para o ser, mas não tive assim algum momento em criança em que eu pensasse, uau, não, um dia eu quero ser uma apresentadora como aquela apresentadora, ou quero fazer ali um programa de televisão. Lembro-me de alguns momentos assim particulares com uma prima minha, que apresentávamos um programa na rádio, metíamos a cassete a gravar e depois ouvíamos a cassete, metíamos as músicas, então fazíamos ali aquela mistura, era sempre muito giro, mas nunca com aquele objetivo de um dia eu vou trabalhar em televisão, um dia eu vou apresentar um programa, um dia eu vou ser jornalista. Não. Tanto que um dia mais tarde eu estive muito indecisa se deveria seguir jornalismo, comunicação social ou advocacia. Mas pronto, lá chegaremos e eu sei que já vais falar sobre isso. Boa, mas não fazia ideia. Mas conta-me lá, então, o que é que te levou, entretanto, a optar pelo jornalismo ou pela comunicação social? Olha, o meu pai dizia-me muito que eu tinha um poder de argumentação muito grande, e então estava-me sempre a dizer: bem, tu, como advogada, as coisas iam correr sempre muito bem, porque tu tens um poder de argumentação que consegues sempre com que as pessoas consigam perceber o teu lado e consigam entender o teu lado, mesmo que o teu lado não seja aquele que as pessoas estão mais direcionadas. Mas estava muito indecisa, mas na altura eu tenho um primo, que é o João Moleira, que ele é jornalista na SIC, e, e na altura, quando eu estava aqui nesta indecisão de para que vertente é que eu vou, para que área é que eu vou para jornalismo, vou para a advocacia, eu pensei, não, eu vou para jornalismo e vamos ver o que é que isto vai dar. Honestamente, na universidade, só no último ano é que eu senti mesmo aqui este bichinho, porque até então foi tudo muito teórico e o último ano eu fiz alguns cursos, algumas formações no Centro de Formação de Jornalistas, no Senjor, e aí é que eu comecei aqui a sentir aquele bichinho pela televisão e, e posteriormente as coisas começaram a surgir desde que acabei a universidade, até há bem pouco tempo que eu dou assim uma volta de 180 graus, como tu falaste muito bem no início, sempre estive ligada à área, nunca deixei a área, felizmente, e é uma área que me apaixona muito e sei que um dia ainda vou voltar a esta área. Um dia, quem sabe? Pelo que sei, quando acabaste o curso, tiveste no jornal de Alverca, terá sido o primeiro sítio
quando tu foste jornalista? Eu sei que já lá vai há muito Foi uma tempo. coisinha muito pequenina, eu acho que na altura, eu lembro-me que fiz ali uma ou outra peça, era assim para nós começarmos, e eu lembro-me de na altura chegar mesmo lá ao local em si e dizer que estava a tirar o curso. Nem sei se foi quando acabei o curso, se foi durante o curso, já não me recordo muito bem. E fiz ali uma ou outra peça para ir para o terreno, para tentar perceber como é que as coisas funcionavam, toda aquela situação de, preparar as coisas anteriormente, saber as coisas anteriormente, ir para o terreno, que tipo de perguntas é que eu posso fazer, com quem é que eu posso falar, criar aqui o à vontade também para falar com as pessoas. Mas sabes que eu desde sempre, mesmo quando começo a tirar o curso de jornalismo, sempre soube que queria algo mais leve, ou seja, eu sempre que soube que queria algo mais ligado ao entretenimento e não tanto ligado à informação. Cheguei a fazer informação, nomeadamente quando estava grávida, que na altura estava a apresentar um programa de turismo, e então quando fiquei grávida fiquei num sítio mais calmo, e então comecei a fazer algumas peças de informação, mas algo mais social, algo mais descontraído, mas sempre também com esta vertente muito jornalística. E estava-me sempre o lado do entretenimento a puxar, por isso sempre soube muito bem, ok, é comunicação, sim, mas queria algo mais leve, não tanto político, económico, e também não gostava de gossip, não gostava muito de algo assim, muito aquele jornalismo muito rosa, então eu gostava de contar histórias, eu gostava de ir ter com as pessoas, tentar perceber a história da pessoa, e tanto que eu cheguei a fazer um programa de televisão que era o Palco Record, na altura na Record Europa, em que entrevistei inúmeras figuras públicas, artistas, e íamos muito contar a história. Aquilo que tu estás a fazer aqui comigo, sabes? Contava aqui a história desse mesmo artista, desde o início, desde que ele era miúdo, quando é que começou a surgir a paixão, porque não estamos só a falar de músicos ou apresentadores, estamos a falar das mais diversas áreas, e eu gosto de fazer esse trabalho de pesquisa e depois de estar na entrevista e de estar do teu lado. Gosto mais de estar do teu lado do que do meu lado, sabes? Olha, e tu foste intercalando aqui várias funções na área da comunicação, na tua carreira, depois dessa passagem pelo Jornal da Alverca, pronto, e aqui resumindo, foste desde a apresentadora, a repórter, a produtora, portanto, passaste aqui por várias funções, desde os bastidores, até à frente de câmara. Como é que, nesta diversidade de funções, qual é aquela que tu mais te revias e que mais que te fazia sentir bem? Eu acho que todas elas são essenciais. A parte da apresentação, para mim, é essencial e é fulcral, mas eu sei que existem muitas apresentadoras que apenas pegam no trabalho de alguém que escreveu, que fez essa mesma pesquisa e dá a imagem e faz, neste caso, partilha, neste caso, com o telespectador, com o espectador, todo o trabalho que foi feito por outra pessoa. Eu também já fui a outra pessoa que preparava esse mesmo trabalho para a apresentadora, atenção. Mas aquilo que eu gostava de fazer era desde o início, era fazer a produção, era escrever o conteúdo, era fazer a pesquisa e era apresentar, fazer a pergunta, e eu estava muito mais à vontade, estava muito mais confortável em fazer todo este trabalho, por isso é basicamente uma ponte entre os três, sabes? A parte da produção, não é de todo aquela área onde eu me sinta mesmo muito confortável, faço e sempre fiz, mas não é todo, mas a parte sim da pesquisa, do ir à procura das coisas, do tentar perceber a história e depois transformar em perguntas, fazer o guião, e sim eu precisava de o fazer. Tanto que eu apresentei um programa de turismo onde viajava pelo mundo inteiro e tinha a apresentadora, e obviamente tratava de todos os locais, dos sítios onde nós íamos ficar, mas todo o outro trabalho a nível de conteúdo mesmo do programa inteiro era feito, era escrito por mim, e eu depois escrevia e apresentava e deixava-me muito mais confortável e muito mais segura, porque eu sabia aquilo que estava a falar. Entretanto, em 2017, salvo aqui o erro, se não estiver correto, corrige-me, por favor, criaste o Birras em direto, em formato blog, né, que naquela Sim. altura se usava imenso, e a pergunta aqui é um bocadinho inevitável, que é como é que surgiu esta ideia do blog, porquê este nome, enfim, e como é que o jornalismo ficou aí, nessa altura? Ajuda-nos aqui a situar. Foi uma transição na minha vida, um ponto bastante impactante na minha vida, um marco na minha vida, porque eu na altura estava a apresentar um programa de turismo, eu tinha na altura um filhote com 2 anos, e como eu te disse, eu apresentei um programa de turismo, depois como estava grávida, fiquei mais em terra, digamos assim, num programa mais calmo, fiz também a parte do jornalismo, e depois quando o meu filhote tem sensivelmente 2 anos, voltam-me a colocar novamente num programa de turismo.
Posso-te dizer que eu amava aquilo que eu fazia, gostava mesmo, sabes o que é um dia estar a fazer rafting no Rio Jordão, na fronteira com a Síria, no outro dia estava a saltar de paraquedas, no outro dia estava a fazer um voo acrobático, ou seja, a minha vida era assim uma autêntica loucura, num dia estava em Marrocos, no outro dia estava em Israel, no outro dia estava no Algarve, mas eu gostava mesmo de fazer aquilo, gostava mesmo verdadeiramente. No entanto, temos uma criança pequena e as coisas mudam. E aquilo começou-me a impactar muito a nível pessoal e familiar, e há um dia em que a minha saúde é influenciada. Eu tive aqui uma situação bastante grave, em que tive um ataque de pânico e cheguei a desmaiar na rua e fui levada para o hospital e sem perceber muito bem o que é que se estava a passar. E então depois comecei aqui a fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que andava a acontecer e tive que, não vou dizer colocar um ponto final, mas eu despedi-me na altura e meti um ponto final na altura naquilo que estava a fazer, mas não com a intenção de acabar por inteiro. E então, com muito apoio da minha família, a custar-me imenso, mas tudo aquilo estava a influenciar a minha vida pessoal, porque eu andava a viajar bastante, ficava cerca de 2 semanas fora de casa a viajar. Quando voltava a casa, o meu filho recusava-se a comer, recusava-se a dormir. Na escola diziam que ele estava com um comportamento diferente, e então eu tive que, obviamente, pesar aqui na balança e pensei: não, isto não vai de todo influenciar a minha vida familiar e pessoal, eu tenho que meter um ponto final nisto e depois logo se vê o que é que vai dar. Despedi-me e na altura eu disse ao meu marido: olha, gostava muito, há cerca de uns dias entrevistei a Sandra Alvarez e a Carolina Afonso, que elas tinham na altura escrito um livro, Ser Blogger, e eu tinha-as entrevistado e eu disse: olha, gostava muito de fazer assim uma coisa, mas como até agora sempre fui muito imparcial, porque a minha profissão assim o obrigava, não é? Gostava de fazer uma coisa onde eu pudesse dar a minha opinião, onde eu pudesse falar. Não sei muito bem o que é. E ele disse: olha, isso era extremamente interessante, muito giro. Na altura ainda não havia muita gente a falar de maternidade, parentalidade e principalmente a realidade das birras, dos desafios. Porque é que não crias então um blog e depois crias as páginas, o Facebook e o Instagram, mas prepara-te que no início tu vais falar para zero, uma, duas pessoas, para a tua família e para os teus amigos, porque as pessoas não te conhecem e é normal. Eu disse: está tudo bem. O que é certo é que eu, quando começo a fazer as partilhas no início no blog, a receptividade foi logo muito boa. Eu tive um feedback extraordinário. Porquê? Porque eu partilhava a realidade, os desafios. Eu partilhava que sim, o meu filho fazia grandes birras, e o nome birras indireto vem daí, vem da parte da minha profissão e da parte do Rafael ter sido uma criança que fazia muitas birras e que eu não conseguia entender, não conseguia perceber. Quem me dera eu ter tido a formação e o conhecimento que tenho hoje na altura. E então surge o nome birras em direto. Aquilo que eu começava a partilhar na altura, que eram vivências muito reais, muito autênticas, começou a ter uma grande aceitação das pessoas e uma grande identificação, e então cresceu muito rapidamente. E foi muito giro, foi esta transição da imparcialidade, da partilha que eu fazia junto das outras pessoas para algo muito autêntico, muito meu. Custou-me ali um bocadinho, é verdade, a criar este desbloqueio, mas foi uma transição muito gira e que tem sido assim um verdadeiro desafio até agora. Houve algum conteúdo ou algum momento em concreto que tu, embora já sentisses que aquilo que tu partilhavas tinha impacto nas pessoas, mas quando sentiste que de alguma forma já hum, aquilo que efetivamente tu dizias influenciava do ponto de vista prático a tua comunidade e tinha realmente mais tração do que aquela que eventualmente poderias imaginar? Ou seja, perguntando de outro modo, a partir de quando é que tu te começaste a sentir mesmo uma influencer, mas no sentido de influenciar, porque à data nem sequer se usava este termo, influencing, não é? Mas consegues-te recordar assim de um momento em que, ok, se calhar isto já é um bocadinho mais à séria, estes conteúdos já são um bocadinho mais à séria, mais impactantes e poderá evoluir. Olha, vou-te ser muito honesta. Eu comecei a sentir mais até foi a partir do momento em que eu abraço este novo projeto. Porquê? Porque antigamente as pessoas dirigiam-se até mim a dizer: gosto muito de si, da sua família, as suas partilhas são inspiradoras, aquilo que passou na gravidez dos gêmeos, obrigada por partilhar a realidade. Ou seja, as pessoas gostavam de nós por aquilo que eu partilhava, que eram as nossas vivências reais. Agora eu já vejo o influenciar de outra maneira.
As pessoas neste momento vêm ter comigo, Marta, com gratidão. Obrigada porque você está-me a ajudar e você não sabe como. Ou seja, eu sei que tu vais falar nessa transição, porque tu fizeste um trabalho de pesquisa extraordinário, mas posso-te já adiantar que na altura, até fazer esta transição para a parentalidade, para All About Parenting, eu sentia que as pessoas conheciam e conheciam principalmente os miúdos, quando nós estávamos todos na rua, mas eram numa de ai, gosto tanto de a acompanhar, muito obrigada por aquilo que partilha, porque eu sei que não sou a única a ter birras em casa. Ou seja, as partilhas, o feedback era muito por aí. Por isso, eu nunca senti aquele peso da influência, sabes, como eu sinto agora. Agora é diferente. Certo, mas podemos falar já disso, eu acho que o mote é excelente. Tu que sei, tu abraçaste este novo projeto profissional em 2023, o All About Parenting. Queres explicar um bocadinho melhor para quem não conhece, pronto, o que é, porque é que te fascinou este projeto, que é internacional, porque é que o trouxeste para cá e o que é isto? Explica-nos um bocadinho. Olha, eu na altura já estava ligada, obviamente, à parentalidade pelas vivências reais que eu partilhava, não é? Mas sempre trabalhei na minha área. Na altura até estava a trabalhar no Brand and Content do Jornal Económico e estava a sentir um caos brutal na minha família. Era um desespero diariamente. E então os comportamentos dos meus filhos eu não conseguia entender. Eles faziam birras, eu fazia birras ainda maiores por cima deles, basicamente. E eu lembro-me na altura de andar à procura de estratégias, de formações, de cursos que me ajudassem aqui a entender melhor os meus filhos. E há um momento em particular que houve um descontrole brutal aqui em casa. Eu estava grávida da minha quarta filha e há um descontrole brutal do meu filho e meu. E uma luta de poder, luta entre aspas de poder, porque era o meu filho a gritar e eu a gritar por cima dele, e eu senti-me mal nesse dia e eu pensei, isto não é vida para ninguém, isto não eu não quero educar os meus filhos desta maneira, isto são só gritos de manhã à noite, eu não posso pedir que o meu filho me entenda ou que o meu filho se controle depois de uma birra, se eu me descontrolo logo a seguir a ele, se eu não consigo ter autocontrole também, eu não consigo, eu já não aguento mais isto. Eu lembro-me que o meu marido, a minha relação com o meu marido também, eu já estou com o meu marido há 20 anos, e a minha relação com o meu marido também não estava lá muito boa por todas estas coisas que se andavam a passar aqui em casa entre todos. E eu lembro-me do meu marido principalmente me dizer: é hoje que nós vamos à procura de algo que de certa forma possa ter aqui algum impacto positivo na nossa família. E ele anda sempre à procura deste tipo de coisas e ele já tinha ouvido falar no All About Parenting, que é uma organização internacional de parentalidade, está presente em praticamente todo o mundo. E então eu lembro-me de ver uma masterclass na altura. E quando eu faço a masterclass, eu fui com o objetivo, Marta, sabes, de mudar os comportamentos dos meus filhos. E quando estou a fazer a masterclass, parecia que estava a fazer um puzzle, porque na realidade aquilo trouxe-me uma clareza a tudo aquilo que eu andava a viver, que não eram os meus filhos que tinham que mudar inicialmente. Sou eu que tenho que mudar, sou eu que tenho que ter uma abordagem completamente diferente. E então achei aquele projeto extraordinário e o meu marido é extremamente empreendedor, começou logo a falar aqui com algumas pessoas do projeto e pronto, e surgiu muito de forma gradual. Eu fiz o programa, depois fiz a certificação e até agora posso-te dizer que não paro de estudar, estou sempre a estudar, estou a tirar mais uma certificação a nível internacional também, de parentalidade positiva, porque acho que conhecimento não ocupa lugar e há muita gente que diz: mas o que é isto de se estudar para ser mãe ou para ser pai? Quem me dera eu ter sabido todas estas coisas quando estava grávida do meu Rafael. E é extraordinário porque nós temos mães na nossa comunidade, pais na nossa comunidade, que ainda estão grávidas a fazer o curso, a fazer o programa, porque querem educar de outra forma, porque a educação parental positiva ou equilibrada ou consciente, como quiserem chamar, não é uma educação parental permissiva ou autoritária, é educar com firmeza, mas também com empatia. E era isto que eu não conseguia perceber como é que havia de fazer, porque eu estava a ver comportamentos desafiantes, caóticos diariamente, e eu descontrolava-me e cheguei a ir a médicos, Marta, cheguei a tentar perceber se, por exemplo, um dos meus filhos tinha aqui, tinha que ser feito aqui algum diagnóstico, porque eu não estava a entender, eu não conseguia chegar a ele.
E então este projeto vem para Portugal connosco e começámos a fazer muitas masterclasses e depois fazendo só aqui a ligação há pouco, quando tu estavas a falar aqui do influenciar, a partir do momento em que eu começo a ter esta nova posição, porque eu não deixo de partilhar a parentalidade real, a mãe real. Eu não deixei de ter desafios, Marta, e é isto que eu quero que as pessoas entendam, porque os desafios continuam. Claro que os meus filhos fazem birras, claro que existe descontrole, claro que eu também cometo erros quase todos os dias. Eu olho é para os meus filhos de outra forma, eu olho para estes comportamentos desafiantes de outra forma, não com aquele olhar de o meu filho está-me a desafiar, ele quer fazer isto porque ele me quer afetar, ele quer fazer isto porque ele me quer fazer mal. Não, ele está a gritar porque ele já me está a desafiar novamente. Não, eu tento entender é a causa do comportamento. E é isto que os pais, quando vêm às nossas masterclasses, vêm com uma ideia de eu tenho que mudar o meu filho e saem com uma ideia completamente diferente. E ainda agora estava a ler inúmeros comentários na nossa comunidade que tem sido extraordinário. A ver este desenvolvimento, este progresso nas famílias e quando as famílias vêm ter comigo e as mães vêm ter comigo, ainda agora nas férias, obrigada. É isto, obrigada, obrigada. Não imagina como me tem ajudado. Eu acho que isto é um peso, Marta, hum, bom, atenção, mas também tem que ter aqui cuidado e andar com pinças naquilo que eu partilho, porque obviamente que é um tema que é bastante delicado e cada vez que nós fazemos partilhas nas redes sociais sobre este tema, nós já sabemos que existem opiniões muito contraditórias e é aceitar. Está tudo bem, eu aceito, é a minha parentalidade, é a forma como eu vejo a parentalidade. Eu só acho que quando nós queremos educar quando nós queremos ensinar respeito à criança, nós temos que ser o exemplo e temos que respeitar a criança. De nada adianta nós tentarmos educar respeito a uma criança com imposições e a provocar medo na criança, porque isso não é respeito, é medo. E é um bocadinho por aí. Voltando aqui às tuas redes sociais, no fundo, e corrige-me se eu estiver enganada, isto obrigou-te apenas aqui a algum alinhamento ou algum realinhamento dos conteúdos, no sentido em que continuas a mostrar a tua vida real, pois é de quando em vez conteúdos mais práticos ou com uma vertente mais pedagógica. Podemos interpretar assim? Sim, sim. Sabes que em muitas situações eu partilho, situações desafiantes em que eu tenho com os meus filhos e partilho a realidade que às vezes eu não consigo ultrapassá-las, que às vezes eu tenho que pedir ajuda ao meu marido, ou o que é que eu costumo fazer nessas mesmas situações que são mais desafiantes, ou então partilho só uma realidade, uma coisa que me aconteceu no dia a dia. Eu acho que eu não deixei de partilhar a minha vulnerabilidade também, que eu também faço partilhas vulneráveis, a minha autenticidade, as coisas que eu faço com a minha família, os sítios onde eu vou, não deixei de partilhar isso, mas depois também partilho algo mais, digamos, profissional e algo mais direcionado aqui à parentalidade equilibrada para ajudar também as outras famílias. Eu quando eu no outro dia estava a falar numa reunião com a minha equipa e eu estava a dizer aquilo que eu quero que as pessoas sintam quando entram na minha página é que sintam como se eu as estivesse a abraçar, como se eu fosse a amiga, como se eu fosse a vizinha, em que elas vão lá para ver conteúdo em que se entretêm, que se divertem, que se identificam, mas depois também se precisarem de alguma coisa para uma situação de uma birra no supermercado, para uma situação de uma manhã mais leve ou noites mais leves, refeições mais calmas, que também encontrem na minha página, sabes? E eu não partilho perfeição, eu não acredito na parentalidade perfeita, eu não acredito nas mães perfeitas, eu não acredito. Eu acredito sim nas mães que todos os dias são consistentes e tentam aprender com os seus erros e que errar também é extraordinário para as crianças aprenderem e verem como é que a mãe reage nessas mesmas situações, porque a questão da parentalidade ou de tentar chegar à parentalidade perfeita ou à mãe perfeita traz um peso sobre nós horrível e eu já senti isso quando entro aqui, quando faço este mergulho nesta área. Eu cheguei a falar com dois incríveis psicólogos norte-americanos que a nossa metodologia baseia-se na teoria da autodeterminação que foi desenvolvida por eles e eu estava numa conferência em Orlando e eu cheguei a falar com eles, Richard Ryan e Edward Deci, e eu disse-lhes assim: como é que eu vou ajudar os outros pais se eu continuo a ter desafios em casa com os meus filhos?
E eles disseram: "Mas isso é extraordinário, os desafios não vão desaparecer, tu consegues olhar para eles de outra maneira e tu tens a experiência real, que é isso que as mães mais querem. Então, mas como é que ela me vai conseguir ajudar que ela não sabe o que é um filho a fazer birra, ela não sabe o que é uma briga entre irmão". Claro que há especialistas que não têm que ter filhos para os ajudar, nestes temas. Agora, tu tens a experiência real, tu tens 4 filhos e tu sabes o que é o sentir na pele esse desconforto, essa raiva, essa alteração e como é que é fazer esta passagem, aquilo que tu sentes, aquilo que elas vão sentir também. E é mesmo isso, é basicamente uma transição que nós vamos ter que ir fazendo a pouco e pouco. Não te vou dizer que já a fiz, que ainda me sinto às vezes muito desconfortável quando os meus filhos fazem birras na rua, ainda nestas férias. O meu filho Diego, que é aquele que mais efusivo, disse: És uma mamãe! Estava tanta gente à nossa volta que eu olho para o meu marido e digo: "A sério que ele me está a dizer isto?" E eu disse-lhe: "Mas porquê que eu sou uma mamã?" "Porque tu não me deixas comer gelado agora." Eu disse: "Pois filho, mas tu já comeste gelado hoje, não vais voltar a comer gelado quando estás a 5 minutos de ir para a cama." E pronto, isto é super natural acontecer, é o descomplicar, sabes, Marta? Os desafios continuam e vão continuar, lá está. A questão é a tal perspectiva e maturidade de dentro para fora que começa a regra geral nos adultos, né? Mas tendíamos a pensar o contrário. Marta, perguntar-te qual é o papel, entretanto, das marcas e das parcerias neste teu trajeto enquanto criadora de conteúdos digitais. Portanto, tu já tiveste no passado e continuas a ter, como é que tu agora geres, portanto, estas parcerias, como é que selecionas as marcas, como é que estás aqui a este nível? Bem, eu já tive aqui vários caminhos, como tu sabes. Eu, antes de abraçar aqui o projeto, sempre fui uma pessoa que trabalhava várias marcas e quando abraço o projeto, mesmo a empresa em si, achou por bem terminar completamente com este tipo de parcerias com as marcas. Está tudo bem, só que nós chegámos à conclusão, aliás, que faria sentido trabalharmos com marcas que fossem ao encontro das partilhas que nós fazemos, que nós nos identificamos. E é quase impossível, há muita gente, eu tenho muitas pessoas que me seguem, que me vão fazendo várias perguntas e às vezes eu estava tão cansada porque me faziam uma pergunta: mas onde é que você adquiriu isso? Mas onde é que você está? Mas onde é que você foi? Mas onde é que... Ou seja, eu estava a responder ali mensagem a mensagem, e eu pensei, faz sentido sim associarmos a marcas que de certa forma vão ao encontro daquilo que nós partilhamos e que vão ao encontro da nossa essência. Por isso, neste momento, nós escolhemos muito bem as marcas com quem nós trabalhamos, porque tem que ir ao encontro da nossa essência e tem que ir ao encontro daquilo que, da nossa história em si. É algo muito simples, é algo muito intuitivo também, muito de nós também já conhecemos várias marcas, também já trabalhamos com várias marcas há alguns anos que nos acompanham e tem sido por aí. Há um tema também algo sensível que é a gestão da exposição das crianças nas redes sociais Uhum. por parte dos influenciadores digitais, dos criadores de conteúdos. Como é que tu geres, portanto, essa questão? Que cuidado é que tu tens? Tens uns filhos que já estão mais crescidos e outros mais pequeninos. Como é que tu fazes aqui esta gestão também na hora de criar conteúdos em que eles apareçam e que envolvam então parcerias, por exemplo, como é que tu vês esta questão? Olha, eu sei que há muita gente que não concorda com a exposição da cara das crianças nas redes sociais. Inicialmente, as minhas partilhas também não tinham a cara do Rafael. Depois comecei a fazer partilhas com as caras deles, e há muita gente que não concorda com isso, e está tudo bem, e eu respeito. Aquilo que essencialmente eu tenho muito cuidado é não partilhar no momento onde eu estou com eles. O local, por exemplo, eu faço partilhas quando saio do sítio. Eu digo o sítio onde nós estivemos quando eu já não estou nesse mesmo local. Isso eu costumo fazer sempre. Ou seja, se eu estou num sítio em que eu estou num parque de diversões com eles, ou num parque ou no Parque das Nações a passear, as partilhas que eu faço é quando já saí do Parque das Nações ou do Parque de Diversões, aí sim é que eu faço as partilhas e publico onde estou com eles. Claramente que tenho que ter sempre muito cuidado, porque acima de tudo, principalmente o meu mais velho já me diz muitas vezes: "Oh mãe, eu não gosto dessa foto, ou não partilhes essa foto, eu não estou bem", ou seja, ou não digas isso dessa forma, ou não gosto.
e eles próprios também nos trazem aqui alguma consciência, sabes? Eles próprios também nos trazem aqui alguma clareza de que, ok, é verdade, tens razão, eu tenho que ter aqui um bocadinho mais de cuidado com as partilhas que faço e se calhar não devo partilhar desta maneira, partilho de outra maneira, às vezes faço partilhas, por exemplo, estou a falar de um desfraldo, não vou partilhar a minha filhota sentada no bacio a falar do desfraldo, ou seja, ter aqui um bocadinho de cuidados, embora sei que existem influenciadores que fazem esse tipo de partilhas, mas tenho que ter aqui um bocadinho de cuidado com a imagem que eu partilho deles e as pessoas pensam que nós partilhamos tudo da nossa vida e isso é impossível, sabem apenas 5% daquilo que acontece na nossa vida. Claro que nós fazemos muitas partilhas reais, mas aquilo que acontece verdadeiramente durante 24 horas é partilhado em 5, 6, 7 minutos nas redes sociais. E, colocando aqui a perspectiva do outro lado, ou seja, tu já tens filhos, sobretudo os mais crescidos, como é que vocês fazem com a gestão do consumo que eles fazem das redes, sociais? Em primeiro lugar, eles têm controle parental em todo o lado: televisão, Nintendo e nos telemóveis. Eles têm controle parental. Em segundo lugar, durante a semana nós tentamos ao máximo retirar a tecnologia mesmo. Principalmente durante a escola, nós derrapamos um bocadinho nas férias, mas durante a escola, segunda a sexta-feira, e notamos, Marta, não tens noção da melhoria, do equilíbrio que quando nós retiramos as tecnologias existe na nossa família, porque eu sou muito apologista de algo muito giro que eu comecei a criar e depois comecei a partilhar também com as nossas mães e elas também começaram a criar e disseram que isto era extraordinário depois quando começaram a implementar. Comecei a criar dias lúdicos, ou seja, segunda-feira fazemos o dia das artes quando eles chegam da escola, terça-feira fazemos o dia dos puzzles, quarta-feira fazemos o dia de, sei lá, estamos sempre a inventar situações, o dia dos legos, sexta-feira sim fazemos a noite do cinema, ou seja, e eles já sabem, em vez de andarem a dispersar, uma está ali a brincar com a boneca, o outro quer brincar com os puzzles, então eles já sabem que naquele dia chegam e vamos fazer aqui umas pinturas, aquele dia chegam e vamos fazer uns puzzles, e acredito que isso traz uma união à família, um equilíbrio, uma calma, e não tanto aqueles fins de dia, aquelas noites tão caóticas. O que é que nós fazemos mais relativamente à tecnologia? YouTube, então, mesmo o YouTube Kids, nós tentamos ao máximo que seja o mínimo possível e que nós saibamos qual é o conteúdo que eles estão a consumir. Deixamos os miúdos verem muito Netflix, algumas séries que eles gostam mesmo de ver, que depois têm aqui algumas mensagens e que são giras para eles. Agora, eu também não sou aquela mãe super, era, atenção, no início desta transição, era aquela mãe que ia a todo lado e nunca dava nada aos filhos. Neste momento, eu não sou aquela mãe extremista. Não, se há dias em que tudo bem, nós estamos. Agora nas férias estávamos numa refeição e como a Letícia tem a alergia alimentar ao ovo, a Letícia é sempre a última a comer. E então os miúdos comiam primeiro, a Letícia comia depois, e enquanto os miúdos estavam ali na mesa entretidos, estavam a brincar, e eu às vezes até lhes dava o telemóvel para eles verem ali uma sériezinha. Eu não sou aquela mãe extremista de que não, não vais ter o telemóvel, etc, etc. Não, há vezes em que eu dou o telemóvel, outras vezes em que eu não dou. Eu controlo os conteúdos que eles veem e sim, eles têm controle parental. E ainda ontem uma mãe me dizia, mas porquê que o seu filho mais velho não tem telemóvel? A partir do quinto ano eles já devem ter telemóvel. Eu disse, não, não devem, ele não precisa de telemóvel, ele não tem, nós não temos esse objetivo de lhe dar já o telemóvel. Por acaso ele tem um smartwatch que ele próprio também raramente utiliza e comprei-lhe mais porque ele, como joga futebol e vai para muitos torneios no exterior, era mais aquela forma de eu conseguir comunicar com ele através do smartwatch, mais nada, porque não acho que exista aqui a necessidade de ele tão pequenino já ter um telemóvel. Fica aqui o alerta, isto dava todo um outro novo episódio, não é, sobre Tecnologias. estes temas que são tão necessários que falemos Uhum. mais sobre eles. Mas para terminar, queria-te perguntar: há aí algum sonho que ainda esteja por concretizar e que tu gostasses muito de o tornar real? Olha, eu disse-te que acreditava que ainda não tinha, obviamente, colocado aqui um ponto final na minha área. Algo que eu sempre quis muito, quero escrever livros, quero escrever livros infantis e quero escrever aqui alguns livros aqui sobre esta área, mas acima de tudo, eu sempre quis ter um programa de televisão
aqui sobre esta área, em que eu queria muito trazer aqui todos os temas e mais alguns, porque dá para abranger aqui muitos temas aqui na parte da parentalidade e sempre quis, na altura quando criei o Birras em Direto, até registrei logo a marca como programa de televisão também, porque esse sempre foi o meu maior objetivo, sempre ter aqui um programa de televisão com esta temática que eu acho que iria ser extraordinário. Portanto, são uns belos sonhos para concretizar, está bem, Marta? Eu fico aqui deste lado, prontíssima para aplaudir e acompanhar certamente aqui o teu projeto e da tua família. Muito obrigada pela tua Obrigada. participação e pela tua visita aqui no É Comunicar que nos entendemos. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!